pregou o tema Vendo o Futuro pela Fé, e com o subtópico Se a História Tivesse Terminado Ali. Se a história tivesse terminado ali. Mateus capítulo 27, verso 45 diz, e Mateus capítulo 27, verso 45. Mateus capítulo 27, verso 45 diz: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Novamente, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Essa expressão, ela ficou na minha mente, essa expressão, se tivesse terminado, se a história tivesse terminado ali. Quando eu li esse versículo, ficou isso no meu coração. Se a história tivesse terminado ali. Questões inacabadas dão um senso de frustração. Às vezes você está assistindo um filme e você espera que o desenrolar dele seja extremamente interessante. Daqui a pouco começa a levantar já as letras mostrando o elenco. Tem alguns filmes que você fica meio boquiaberto, fala, fiquei esperando, ao final do filme, esperei que apareceria alguma coisa a mais. Eu vi pessoal que foi assistir Superman, pelo menos um deles foi assistir Superman e Batman, né? Foi Superman e Batman, ficou esperando passar todo o elenco, depois para ver se tinha algum spoiler do próximo já. Se tinha alguma coisa, ficou esperando para ver se surgiria alguma coisa do próximo filme já. As questões que ficam inacabadas. Às vezes tem uma amizade que é tão próxima e de repente existe um rompimento. Não há uma palavra de acerto, não há um pedido de perdão, não há uma ponderação. É algo que fica estranho no coração. Já vi isso acontecer. Não poder chegar mais para a pessoa. Acabou o contato, não tem mais o diálogo. Fica uma sensação todo momento, que a impressão de algo inacabado, ele fica a sensação frustrante, mesmo quando o desenrolar foi favorável. Nós sempre ficamos pensando se não poderíamos ter falado alguma coisa a mais, expresso algo a mais, ponderado algo a mais, se a história tivesse terminado ali. Fico pensando nesse texto, na crucificação do Senhor Jesus. Há 2 momentos na Bíblia, pelo menos registrados nessa correlação, de trevas sobre toda a terra. Na penúltima praga do Egito, antes da imolação do Cordeiro Pascal, que simbolizaria a redenção do povo de Israel, a penúltima praga no Egito, lá em Êxodo capítulo 10, verso 21 a 23, a Bíblia diz que veio trevas sobre toda a terra, trevas tão densas que podiam ser apalpadas, trevas tão densas que podiam ser sentidas. Antes da celebração da primeira Páscoa, vem trevas sobre a terra. Lá em Êxodo fala sobre isso. Interessantemente, do lado do povo egípcio havia trevas, e em Israel, ou pelo menos no setor onde estava em Gozem, havia luz. Mas antes da primeira Páscoa, porque depois, em seguida, ali falando do Velho Testamento, é dada aquela direção. Quem assistiu aí, quem leu a Bíblia, melhor. Quem leu a Bíblia? Quem leu a Bíblia, melhor. E depois quem assistiu os 10 mandamentos, ou quem vai assistindo, depois foi ou no cinema, ou viu o seriado, mas você já tem essa ideia formada, biblicamente. A 10ª praga, quando eles imolam um cordeiro que sinalizaria para aquilo que Jesus iria realizar, e coloca nos umbrais da porta, aonde o anjo passasse, visse o sangue, ele passaria por cima. Por isso o nome Páscoa, passar por cima. A Páscoa é a celebração dessa redenção que Jesus realizou em meu e seu favor. Onde o anjo passava por cima. Mas antes da celebração e da imolação do Cordeiro Pascal e da primeira Páscoa, vem trevas sobre a terra. Passam-se tempos e períodos. E agora Jesus na cruz, crucificado às 9 horas. Ao meio-dia, a Bíblia diz que vem trevas sobre toda a terra. Particularmente penso, trevas que nunca havia
existido naquela intensidade, a não ser antes da criação do mundo, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, porque não havia ainda luz. Até então, depois disso, é o momento mais intenso de trevas. Douglas Webster diz: no nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Os anjos manifestaram e o coral revelando que era chegado o Messias e prometido. Na morte do Filho de Deus, ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra. William Hendrickson, ele coloca que a escuridão, ela simbolizou o julgamento de Deus. O julgamento de Deus sobre o nosso pecado. O julgamento é a sua ira consumindo o coração de Jesus. Por amor a mim e por amor a você. Não era dele o pecado. Não era dele os fracassos. Não eram deles os fracassos e as derrotas. Mas ali no julgamento, a treva simbolizou isso. A sua ira. E Jesus, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e o isolamento mais terrível da história. Jesus, porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Quando eu e você, e vou dizer uma palavra que eu vou ministrar depois sobre isso, eu tenho visto vários momentos, como nunca tinha visto até então, pessoas com ataques de desespero. De verdade, não estou forçando e nem tentando impressionar uma situação. Hoje já orei, essa semana já orei por pessoas, ouço direto pessoas pedindo: pastor, ora por mim, porque me deu um ataque de desespero, uma vontade de chorar. Às vezes eu pergunto: está acontecendo algum problema? Mas não está acontecendo nada especificamente, mas veio um desespero, uma angústia. Agora você imagina, estou falando só um ângulo, uma variável disso. Agora todo desespero, toda aflição, toda angústia, toda dor, toda maldição, todo fracasso, todo aquilo que poderia trazer no coração trevas, estava sobre Jesus naquele momento. Por isso, Jesus naquela hora, ele sofreu a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível, o desamparo e isolamento mais terrível. O inferno veio até o Calvário, e Jesus foi até o inferno. Por causa de mim e de você, por amor a mim e a você, o inferno veio até o Calvário. Uma das cenas do filme do Mel Gibson, que eu particularmente creio que é um dos melhores produzidos em relação à paixão de Cristo, seja no contexto histórico, nas pesquisas de detalhes, no cenário, nas riquezas e de interpretação que houveram. Uma das cenas é quando Jesus naquela hora morre, e tem uma expressão que não está registrado na Bíblia, mas eu particularmente creio que foi daquela maneira como Satanás ergue a cabeça e começa a celebrar, dá um brado como se tivesse vencido. Houveram trevas sobre toda a terra. Para mim essa é uma das declarações extremamente fortes. Naquele momento, Deus não podia abraçar Jesus. Eu tenho como pai, você que é pai, você que é mãe, eu já ouvi várias vezes, eu já passei por isso. Você fala: se eu pudesse passar no lugar do meu filho, eu passaria. Se eu pudesse ficar no lugar dele, eu ficaria. Se eu pudesse estar no lugar dele. Quando a criança está no pique, ligado no 440, nem no 220, é aquela, pega ali, corre atrás dele. Mas quando ele fica ali com a febre, fica doentinho, fica todo mundo chateado, entristecido. Eu já ouvi pais falando: pastor, eu queria ter estado, eu preferia ter sido comigo. Eu preferia ter sido comigo. Pelo menos eu sei a intensidade da dor. Porque quando acontece com um filho e uma filha, a proporção da dor se potencializa do que se for com você diretamente. Se for com você, você sabe os limites que você tem de dor e de angústia buscar em Deus. Mas quando vem do outro lado que você ama, a limitação, a nossa fragilidade, a nossa impotência, nós nos angustiamos. Deus queria consolar Jesus. Deus queria abraçar Jesus. Deus queria falar: meu filho, eu estou aqui com você. Mas naquela hora, os nossos pecados não permitiam. Não havia nenhuma possibilidade. Por isso, no versículo seguinte,
Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? É o único versículo, o único texto, o único registro, o único momento da Bíblia que Jesus chama Deus de Deus. Todas as outras vezes Jesus chama Deus de Pai. Mas naquela hora ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não pôde abraçá-lo, Deus não pôde consolá-lo, Deus não pôde envolvê-lo, Deus não pôde fazer nada, não por impossibilidade, mas por amor a mim, por amor a você. Jesus estava levando os nossos pecados. Só que é interessante, Jesus ainda assim, ele diz: Deus meu, ainda é o Deus da minha vida, ainda é o Deus da minha vida. Estou sentindo angustiado, estou sentindo só, estou vivendo aqui, parafraseando o texto, Jesus declarando a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível, o desamparo e isolamento mais terrível, mas continua sendo o Deus da minha vida. Continua sendo o Deus da minha vida. Por isso, quanto você vale para Jesus é um amor inexplicável. Não dá para mensurar. É impossível podermos, às vezes, captar com a nossa mente limitada e humana tudo quanto representou esse grande amor. Mas a minha questão é, se a história tivesse terminado ali nesse texto. Porque eu fiquei pensando se a história tivesse terminado aqui nesse registro. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Fiquei imaginando isso comigo, e em alguns momentos quero ponderar, falei isso no acampamento, quero ponderar com você alguns instantes para nós orarmos nesta noite. Se a história tivesse terminado ali, primeiro, o caos se estabeleceria. O caos seria total e pleno, mas porque a história não terminou ali, as trevas não prevalecem contra a luz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz que as trevas não prevalecem contra a luz. Algumas vezes na nossa vida, a intensidade do desafio é tão grande, que dá a impressão que as trevas vão sobrepujar, mas pode ter certeza que as trevas jamais vão prevalecer contra a luz. A palavra final vem de Jesus. Eu estava no congresso, Belo Horizonte, na igreja do pastor Jorge Linhares, e quem estava ministrando, o pastor Ariovaldo Ramos, uma das pessoas que é referência nacional e internacional de reflexão, pensador, teólogo e ministração da palavra, há muito tempo no IBAP, com o Ed René, e no Ministério CEPA e outros. Ele falou assim: passou um sofrimento tão grande dentro de casa, dentro da família. Ele falou, e ele falando, pregando uma grande quantidade de líderes. Ele falou o seguinte: eu não enfrentei as trevas. Ele falou, eu vi as trevas. Ele falou assim: eu não lidei com as trevas, eu vi as trevas de frente na minha vida. Ele falou, a dor foi tão intensa no meu coração, ele dizendo isso, pastor extremamente experiente, pregador, pastor Safari, estava dizendo já que tinha passado esse período da vida dele. Ele falou assim: eu não lidei, eu vi as trevas cara a cara. Se a história tivesse terminado ali, o caos seria total. O que no mundo tão complexo retém ainda a possibilidade é a igreja e o Espírito Santo que está aqui. É a igreja que está aqui, irmãos. Ah, mas pastor, a igreja dá trabalho. É verdade, eu e você somos igreja. Ah, mas a igreja é complicada. É verdade, eu e você somos complicados. Hoje uma pessoa falou assim: mas pastor fulano é complicado. Eu falei, é verdade, nós somos mesmo. Alguns são um pouquinho mais. Alguns ainda ganham um pouquinho mais de complicação. Mas não tem ninguém 100% resolvido na vida, não. 100% resolvido que passou nessa terra, somente Jesus. Algumas áreas a gente é 100% resolvido. Sou corintiano, ponto. 100% resolvido. Não balança e não muda isso. Mas não tem ninguém nesse mundo 100% resolvido. Você está num processo de construção contínua. O único 100% foi Jesus. Se a história tivesse terminado ali, o caos seria total e absoluto. O que retém, irmãos, e a Bíblia fala sobre isso, é a igreja do Senhor Jesus, com pessoas ainda complicadas, limitadas, fragilizadas, que cada dia estão sendo ministradas, mas é ali que o Espírito Santo usa, porque a Bíblia diz, o dia que houver o arrebatamento, e a igreja for levada a encontrar com o Senhor, igreja não estou falando sistema não, estou falando pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o iníquo se manifestará. O iníquo se manifestará. O que segura nesse mundo a manifestação de intensidades maiores, desafios, é a igreja e o Espírito Santo através da igreja. Se a história tivesse terminado ali, o caos seria completo. Como ela não terminou, as trevas não
prevalecem contra a luz. Se a história tivesse terminado aqui, não haveria a esperança no coração que novas são cada manhã. Irmãos, eu não me canso de falar isso, porque esse é o alento do coração, esse é o oxigênio da alma, essa é a força motriz da vida. Aquilo que não deu certo ontem pode dar certo hoje. Aquilo que foi realmente dilacerador ontem, hoje pode mudar a história. Aquilo que eu não sabia o que fazer mais da minha vida ontem, hoje eu posso ter uma direção. Nova são cada manhã. Uma certeza que o Senhor sempre em Cristo Jesus é possível ter um novo amanhã. Quando eu creio em Jesus, sempre tem um novo amanhã. Se não houvesse continuidade, se a história tivesse terminado aqui, não haveria esse um novo amanhã para mim e para você. Às vezes tem momentos que nós queremos agilizar o processo. Conversei com uma pessoa essa semana que não é do ministério, liderança de ministério, mas não é desse ministério, então eu tenho liberdade para falar, nem estou citando o nome. Falou, pastor, uma pessoa de Deus, abençoada, já deu muitos frutos no Senhor. Ele olhou para mim e falou assim, eu estou passando o momento mais confuso e conturbado da minha vida. Eu não sei o que fazer. Eu estou passando o momento mais desafiador da minha vida. Eu falei para ele, primeiro, você não toma decisão agora não, porque as piores decisões nós tomamos na hora que nós estamos mais angustiados. Eu aprendi isso, quando você está muito empolgado, não toma decisão não, porque senão você faz promessa e depois não vai cumprir. Vem no culto, faça um voto. Além do dízimo, eu vou dar uma oferta todo mês, até o final do ano, mas pensa, pondera, tranquiliza o coração, depois você faz. Porque se você fizer e não cumprir, fica pior. Fica pior. A Bíblia fala que vira voto de tolo. Você fala para uma pessoa, prometo que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Durante 3 meses eu vou te ajudar. Aí na empolgação, você sai no fervor. Por isso, quando você está muito empolgado, pense um pouco antes de prometer alguma coisa. Para saber se ela não foi resultado de uma euforia e não de uma decisão consciente e clara da mente e do coração. Porque às vezes você toma decisão na euforia. Então você tranquiliza. Mas quando você está extremamente angustiado, não decida nada na sua vida, se possível for, é claro, tem hora que não tem possibilidade. Para que o coração se aquiete, você tenha discernimento, para não acrescentar dor a dor e tribulação a tribulação. Eu falei para essa pessoa, não decida nada. Segundo, eu falei para ele o seguinte, eu sei que do lado que você está, eu já passei por isso. Por isso eu vou te falar, falando para a pessoa, com experiência de causa. Passa. A vida dá voltas. A vida dá voltas. Essa semana eu recebi uma ligação que fiquei até meio surpreso. Uma pessoa que 4 anos atrás nunca mais falou comigo. Nunca mais. Mas cortou um rompimento assim. Bum. Semana chegou uma ligação. Atendi. A pessoa começou a conversar como se estivesse normal, tudo normal, brincando, conversando. Oh, que benção, não sei o quê. A vida dá volta. Uma coisa que eu sei que é a vida dá volta. A vida, ela dá volta. Eu falei para ele, só fica firme, que vai passar. Só cuidado para não acrescentar dor a dor e tribulação a tribulação. Se a história tivesse terminado aqui, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, não haveria um novo amanhã. Mas eu vim dizer para você que em Cristo Jesus há um novo amanhã. Que em Jesus novas são cada manhã. Que em Jesus eu posso receber perdão e cura do passado, força no presente e esperança para o futuro. Tem momentos da vida que às vezes não deu nada certo. Deixe passar a noite, amanhã você recomeça de novo. Tem hora que não saiu nada do jeito que você imaginava. Tem hora que vem notícias que nos desestruturam. Mas o Senhor promete para mim e para você, novas são cada manhã. Terceiro, se a história tivesse terminado ali, eu falei, eu gostei tanto, foi para o Lenê, que dá até título de livro. Se a história tivesse terminado ali, dá até título de livro. Uma coisa que eu sempre penso, passar uma angústia sem ter aonde segurar e se apoiar. Para mim, irmãos, é desespero sobre desespero, passar as angústias, dilemas existenciais, se não tiver Deus a quem recorrer. Jesus não é o ópio do povo, não é analgésico para a alma, não é muleta para as nossas claudicâncias emocionais, não é. Ele é Senhor e Salvador.
Mas a Bíblia diz no Salmo 46, verso 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você fala, mas pastor, eu estou sofrendo muito. Imagina se fosse sem Jesus. Imagina se não tivesse Jesus. Mas eu não consigo nem orar. Mas imagina se Jesus não estivesse carregando você. Mas eu não consigo nem falar nada. Imagina se Jesus não estivesse pelo menos segurando na tua mão. Se a história tivesse terminado ali, não haveria refúgio na vida. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse refúgio pode ser para um adolescente sofrendo no coração. Esse refúgio, porque às vezes nós medimos proporção de problema, e as pessoas falam, mas eu tenho vergonha de falar o meu problema, porque o meu problema não é tão sério comparado de algumas pessoas. Mas se é problema para você, Deus se importa. Pode ser que para outro, eu falo, não se compare, irmãos, essas são duas questões que eu não penso. Mas tem que olhar para trás, tem gente passando situações mais difíceis. Mas se eu usar como consolo o sofrimento dos outros, para mim fica meio sem nexo. Tudo bem que às vezes pode me fazer refletir na vida. Pode me fazer refletir na vida. Mas não é a isenção total. O que você vai buscar é refúgio no Senhor. Aquilo que é importante para você é importante para Deus. E eu tenho entendido que quando pessoas passam desafios, tem um se a história tivesse terminado ali, não haveria perdão. Aí sim seria totalmente invadida a alma na sua proporção mais intensa de mágoas, tristezas. Tem pessoas que nós gostamos de graça, né? Tem pessoas que você gosta de graça, é interessante daí. Tem pessoas que você olha na cara dela e fala, gostei da pessoa. Tem pessoas que você aprende a gostar, você nem gostar da pessoa. Era uma pessoa chata. Aí você começa a gostar. Às vezes a gente quer o chato da vida da pessoa. E tem pessoas que você tem uma implicância gratuita. E precisa de graça de Jesus no coração. E às vezes tem alguém também que olha para você e fala, não fui com a cara dele. Não fui com a cara. Não fui. Mas o que a gente fez? Não fez nada. Não suporto. Suporto ver ela mascando chiclete. Suporto bater o... Não suporto a pessoa. O jeito que a pessoa respira me irrita. É interessante isso daí. Isso daí faz parte da vida e de um processo de nós sermos restaurados pelo Senhor, de aprender a se colocar no outro lugar. Isso faz parte da vida. Porque se você for uma pessoa mala o tempo todo, você não precisa, né? Você vai ficar sem relacionamento, você vai ficando sozinho. Às vezes a pessoa fala, estou ficando muito sozinho. Mas precisa me avisar, precisa ver também, né? Você não tem que... Mas é interessante, implicância. Eu já falei isso, comentei no acampamento, o Rick Warren, no livro dele, Poder para Ser Vitorioso, ele trabalha sobre o poder da ressurreição e ele fala sobre a paciência, a longanimidade, a paciência. Gálatas 5:22, ele fala que estava no seminário e tinha um amigo dele, cara do bem, mas ele não suportava. E o cara queria ficar toda hora perto dele. Ia comer, babava nele, cuspia nele, fazia nele. E ele chegava em casa irritado, falou, Jesus, mas eu não posso, eu sou cristão, eu não posso ficar irritado. Eu não posso ficar mal desse jeito. A gente não gosta quando a gente fica e fala, gente, muda o meu coração. Porque a questão é o seguinte, a pessoa pode ser a mais chata que for, quando você gosta, tudo fica legal, fica bom. Se não fica bom, você suporta. E a pessoa pode ser legal, se ela for chata para você, tudo que ela faz está ruim. Você pega implicância. Às vezes tem hora que você tem que orar, Deus, tira implicância do meu coração, porque eu vou ficando, e não deixa ninguém ficar implicância com você.
O Rick Warren, eu falei que ele começou a orar em relação a isso, para não ficar uma pessoa ranzinza com aquele outro. Ele falou que um dia especialmente, ele falou: Deus, me dá a paciência que eu quero aprender a amá-lo de verdade como um cristão. Ele falou que naquele dia ele sentou no refeitório e falou: quero nem ficar muito perto para não ter choque, para não ter o risco. A hora que ele está sentado, ele vê o cara sair na porta com a bandeja, na hora da refeição. E ele falou que o cara já mirou, ele já foi para o lado dele, ele falou que até virou e ficou assim, e falou: Senhor, vai me ajudando, Pai, eu quero ter graça no coração, eu quero ter paciência. Quando o cara foi chegando perto dele, tropeçou com um prato de macarrão, o prato de macarrão voou e acabou na cabeça dele, do Rick Warren, acabou assim, derreteu, desmanchando tudo. O refeitório inteiro ficou olhando para ele, e falou: Jesus, eu tinha pedido paciência, mas não tanto, não tanto. Ali ele falou que começou a amar aquela pessoa, e Deus foi tirando do coração dele a implicância. O pastor, esqueci o nome dele agora, mas tem um livro que chama Confissões de um Pastor, que é um dos pastores da maior igreja evangélica dos Estados Unidos, prega inclusive no Summit, Bill Harbers. Ele conta nesse livro Confissões de um Pastor. Irmãos, você sabe que uma das grandes lutas que as pessoas estão tendo, além das outras batalhas que sempre são faladas na igreja, é ira. Pessoas ira. A pessoa fica irada. Eu atendi uma pessoa que ela me falou, ela, sem perceber, ela trancou um motoqueiro aqui na cidade. O motoqueiro passou do lado e chutou o carro dela. Aí a pessoa falou assim: pastor, eu fico cega de ira. Ela falou: eu fui atrás dele, se eu encontro, eu passava por cima dele. Ela falou que eu não encontrei, eu fico cega de ira. Eu tenho visto pessoas ficarem cegos de ira, que a ira tem se transformado em algo desestabilizadora, algo assim que a pessoa, por isso a Bíblia diz: irai-vos, não pequeis. No trânsito, então, a pessoa xinga, briga da palavra. Eu falo: a pessoa não xinga, você não sabe quem está do outro lado no carro, você não xinga. O meu amigo trabalhava comigo aqui, os caras tentaram fechar ele na estrada, na pista, eu trabalhei em Monte Azul, ele falou, buzinou, porque ele falou que daqui lá, o Tiago Cavanês, daqui lá, falou, tinha uns caras que colocaram a cara para fora e começaram a cercar o carro dele. Começaram a cercar, ele falou, aquele dia ele ficou com medo. Você não sabe do outro lado se é uma pessoa drogada está do outro lado. Você não sabe se a pessoa está com uma arma do outro lado. Você não sabe se você vai xingar alguma coisa, a pessoa te para e aí esse pastor, Confissões de um Pastor, ele diz que ele entrou no estacionamento de um shopping, não havia lugar para parar de jeito nenhum, só aquele dia que você não... Aí ele viu uma vaga ali na mão dele, falou que viu até escrito em neon: essa vaga é sua. Falou que apareceu até um luminoso na mente dele. E ele embicou, no que ele foi entrar, viu uma pessoa na contramão e entrou na frente dele. Ele falou que foi pastor, ficou desesperado de raiva. Ele falou que parou o carro dele, era um carro grande, uma caminhonete atrás do carro da pessoa, da mulher, e começou a acelerar. Vum, vum, e a esposa dele: para. Ele queria empurrar o carro dela para fora do estacionamento. Desceu, tomou uma exortação da esposa, foi dar umas voltas no shopping. Quando ele está numa loja, ele encontra a mulher. A mulher falou assim para ele, procurou ele: olha, eu vim pedir desculpa para o senhor, eu vim pedir perdão, que a hora que eu vi, eu entrei na sua frente, me desculpa e me perdoa. Falou que a mulher já deu uma olhada para ele. Em seguida falou assim: mas eu precisava falar uma coisa para o senhor. Eu vi que o senhor é uma pessoa muito irada. Eu queria te falar que Jesus te ama, ele pode mudar isso na sua vida. Se você entregar a vida para ele, se você confiar nele, ele pode mudar isso no teu coração, ele vai te ajudar. Aí aquela questão que quem é casado já sabe como que é aquele olhar de esposa, após ela ter te falado 30 vezes, você faz e não deu certo, ela só faz. Por isso alguém disse: se você não ouvir o Espírito Santo, ouça pelo menos a tua mulher. Ouça pelo menos a tua mulher. Por quê? Ela falou: eu não te avisei, não te falei? Não te falei? Eu não te falei? E você fica mais irritado ainda. Mas essas implicâncias, elas são lapidadas na vida. Só que, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A ira não tratada, ela vira mágoa. A mágoa não tratada, ela vira ódio. E quantas pessoas estão odiando outras pessoas que estão tomando veneno para que o outro morra? Que não suportam a vida. Por N questões diferentes. Onde que eu estou dizendo, chegando à conclusão? Que se não houver, se a história tivesse terminado ali, não haveria perdão. Porque a força do perdão vem de Deus. A força do perdão vem do Senhor. Porque se depender só de mim e de você, muitas vezes nós não conseguimos. Por isso, o livro de Efésios, capítulo 4, verso 32, diz: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus.
A Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Se tivesse terminado ali, não haveria força do perdão. Por isso, quando eu e você cremos em Jesus, pode ser que não é na hora. E tem hora que você não adianta que esse perdão que você fala, eu amo a pessoa, está perdoado, mas no coração você está querendo que ela se rebente, se estrombique. Não, mas na caminhada, tirando o veneno, tirando aquela da alma, do coração, para você poder liberar a pessoa, para ela seguir o caminho dela, e você seguir o teu caminho. Você não perdoa a pessoa primeiro por ela, você perdoa primeiro por você, para você poder seguir a tua vida em frente. Se tivesse terminado ali, vou caminhar 2 últimos aspectos para nós estarmos orando, se concretizaria na totalidade Efésios 1:12, que é uma das declarações mais tristes da Bíblia, mas com possibilidade de ser revertida. Sem Deus e sem esperança no mundo. Sem Deus e sem esperança no mundo. Caminhar sem Deus e sem esperança é o vazio dominando, é a tristeza grampeando, é não ter qualquer sentido de propósito, significado na caminhada. Se tivesse terminado aqui, mas porque não terminou, há uma esperança em Jesus Cristo. Há uma esperança de mudar e transformar o coração. Às vezes os menos prováveis são aqueles que Deus vai restaurar primeiro. Sem Deus, Deus é especialista em restaurar vidas. Deus é especialista em pegar alguém com um projeto de vida falido, quebrado, dilacerado, rejeitado, marginalizado, apagado, trucidado, e fazer: eu faço nova todas as coisas. Ele é extremamente poderoso. É especialidade. E por último, se a história tivesse terminado ali, não haveria céu, não haveria eternidade. Não haveria eternidade. Eu sou convidado muitas vezes para falar em aniversário. A maioria das crianças nem presta atenção. Então, o lugar mais difícil é pregar aniversário de criança. Vão lá, mas já estão lá pegando brigadeiro e estão piscando bolo. Não é só as crianças, não, adulto também. Se tem uma tentação para a pessoa vencer, é tirar o brigadeiro antecipadamente. Não tomar, fica esperando, às vezes espera o pastor fechar o olho para orar e... Está lá com 3 brigadeiros e 2 beijinhos na boca, esperando a oração terminar. Sou chamado para fazer casamento. Às vezes até pessoas que não da igreja. A Lavínia, que é cerimonialista, de vez em quando: pastor, você não pode fazer um casamento? De vez em quando fica ajeitando o casamento. Mas eu tenho sido chamado várias vezes para falar em funeral. Não que eu goste, não que eu ache o lugar melhor, mas não pessoas só membros de igreja, pessoas que não são, pode vir aqui dar uma palavra, pode vir dar uma palavra. E várias, eu já perdi a noção de quantas vezes eu vou falar, eu vou ministrar. Eu não romanceio a morte, de verdade, irmãos. Não tem aquela linha de pregação: a morte é bonita, a morte é... Não. Para mim, a morte é cruel, a morte, ela machuca, ela fere, ela causa dores. Não consigo romancear a morte, mas existe uma esperança. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Dentro disso, se a história tivesse terminado ali, não haveria céu. Se a vida se resumir só aqui agora, o que se vê, o que se enxerga, não tiver uma esperança para a eternidade, a Bíblia, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Se a história tivesse terminado ali, eu não imagino inferno de verdade. Eu não imagino inferno, um diabão, um chifrão com tridente lá e só cutucando a pessoa, só cutucando e cobrando imposto alto. Não imagino inferno isso. Não imagino inferno isso daí. Para mim, o inferno é a ausência plena de luz, que não tem qualquer nem ponto isolado de luz. É trevas total de angústia. Para mim isso é, por isso que a Bíblia diz: haverá trevas e ranger de dentes. Porque enquanto há uma ausência de Deus aqui, há uma possibilidade ainda da pessoa crer no Evangelho e ter esperança da vida eterna. Se partir daqui sem essa esperança, então aí é definitivo um estágio de trevas no coração e na vida pleno. Mas eu estou falando sobre céu. Eu creio na eternidade. Não estou dizendo que precisamos ter pressa para ir. Não estou dizendo. Que às vezes eu vejo que as pessoas tem hora que passam uma angústia, e nós mesmos, quem já não... Elias falou: Deus, me leva. Às vezes vai vencer a conta no banco: Deus, me leva, paga a conta. Oh, Deus, deixa mais um pouco. É assim, às vezes a gente fica alternando. Mas porque, irmãos, a história não terminou aqui. Jesus venceu a morte,
Existe um céu, um lugar que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá nem pranto, nem dor, nem clamor. E eu creio naquela expressão, que é um logo que foi usado várias vezes pelo bom pastor, não por mérito, nem por merecimento meu e teu, nem por religião, mas pela obra salvadora e vivificadora de Jesus na sua morte e ressurreição. Se amanhã eu acordar, Ele estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Ele. Creio de todo o coração nisso. Quando caminha um pouco mais, a história não terminou aqui. Ela caminha, ela vai. Ela segue mais à frente. E aí, no terceiro dia, num domingo como esse, há quase 2000 anos atrás, um pouco mais cedo, pela manhã, as mulheres vão no sepulcro. E ali a história não terminou aqui. Ela continua. E aí então, a Bíblia diz, só sendo agora mais sucinto para nós orarmos. Quando elas entram, ou encontram o corpo de Jesus, o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus e que foi crucificado. Aí vem a expressão, irmãos. Vem a expressão que é forte para mim e para você. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. A manjedoura vazia, a cruz vazia e o túmulo vazio, a esperança para mim e para você. A história não terminou nas trevas, a história terminou na luz. Melhor, não terminou, ela continua na luz, porque a igreja continua pregando o evangelho. A morte não foi a palavra final, a vida foi a sentença. Se tivesse terminado nas trevas, seria as más notícias, porque continuou e ressuscitou, se transformou evangelis, evangelho que significa as boas novas, a esperança. Jesus vive e reina para todos sempre. Essa é a sequência da história. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, ele não está aqui. E essa mensagem continua reverberando, ecoando, impactando, transformando, curando, libertando, vivificando, salvando por tempos e tempos e tempos, e continuará enquanto o Senhor assim preparar para que a sua igreja continue aqui. Pode aplaudir a Jesus. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Essa é a esperança para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Por isso, nós vamos participar da ceia neste momento. Por isso nós vamos participar da ceia. Se a história tivesse terminado ali, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, mas ela não terminou. Ela dá a conclusão, e para depois abrir um outro capítulo que vai seguir em frente na história da igreja. Ele não está aqui. Num domingo como esse, quase 2000 anos atrás, um milagre aconteceu. Eu vim para dizer para você nesta noite, você pode estar passando, independente, pode estar vendo um momento bom da tua vida, amém. Mas você pode estar vendo um momento muito desafiador, que há esperança, que Jesus é aquele que segura na minha, nas tuas mãos, o Emanuel, Deus conosco, diz: eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Porque Ele vive, crianças podem ser restauradas no coração pelas feridas da alma. Porque Ele vive, jovens podem se encontrar com o Senhor Jesus. Porque Ele vive, vidas que estão aprisionadas na depressão, na angústia, podem realmente ter um novo começo. Porque Ele vive nos impactos e assolações da vida, você pode se reerguer e ter novos momentos preparados pelo eterno. Porque Ele vive a esperança da vida eterna. Porque Ele vive, a tua vida e a minha vida pode ter um propósito de fazer útil. Vou encerrar dizendo só uma coisa, de todo o coração, sem qualquer termo de julgamento. Mesmo porque se eu e você nos compararmos com alguém, uma das piores coisas quando nós nos sentimos melhor do que alguém. Não tem pior coisa. Sabe por que nós nos sentimos melhor do que alguém? Porque nós esquecemos quem nós somos. Vou dizer uma coisa para mim e para você: todos nós temos telhado de vidro. Todos nós temos telhado de vidro. Nunca esqueça disso no teu coração. Nunca bata no peito e se acha melhor do que alguém. Porque todos nós temos telhado de vidro. O que você pode é falar: Deus, pela tua misericórdia e tua bondade, o Senhor tem feito na minha vida. Nunca se sinta melhor, nem espiritual, nem qualquer outra área, porque você pode ter uma soberba no coração. Também nunca se sinta inferior a alguém. Você não é menos do que ninguém. Você não é menor do que ninguém. Você. É importante mesmo para Deus é que você continue sendo você, para Ele transformar naquilo que Ele quer. Nunca se compare com alguém na vida. Mas eu vou dizer com todo respeito, tem várias coisas na vida que são importantes para eu e você buscarmos. Objetivos, projetos, alvos,
Mas se não tiver linkado com o propósito maior para o qual Deus te criou, vou dizer uma coisa para ti, em temor e tremor: futilidade. Futilidade. Ah, mas daqui não é futilidade não, é emergencial. Pode até ser, mas Salomão falou, foi correr atrás do vento. Não é errado, não é errado. Tem muita coisa que não é errada. Tem coisas que são propósitos, é importante você investir. Eu só estou dizendo que se não tiver linkado com um propósito maior daquilo que Deus te criou, vira futilidade. Vira correr atrás do vento. Porque quem dá sentido e significado à minha vida é Jesus, é porque Ele vive. Nós vamos orar neste momento. Plano perfeito. O plano perfeito de Deus para a minha vida e a sua vida. Eu queria que você orasse nesta noite. Talvez você precisa de um milagre. Talvez essa semana você precisa de uma resposta de oração. Precisa de um insight divino. Precisa de um desembaraço. Precisa de uma unção que despedaça o jogo. De uma porta aberta. Depende, você precisa vencer um pecado que está dominando o coração, dilacerando a tua alma. Se a história tivesse terminado ali, o pecado teria a palavra final, mas é Jesus que tem a palavra final. Em nome de Jesus. Os irmãos que vão ajudar a servir a ceia, pode vir aqui à frente, por gentileza. Queria que você orasse.